Em junho de 2025, o mundo se chocou com a notícia da morte da brasileira Juliana Marins, de apenas 33 anos, que caiu dentro do vulcão ativo Rinjani, na Indonésia, durante uma trilha considerada de risco extremo. O caso reacendeu um debate. Por que tantas pessoas se arriscam em lugares tão perigosos? A verdade é que existe uma mistura poderosa de curiosidade, adrenalina e desejo de superação que leva muitos a desafiar os limites da natureza. E às vezes, da própria sorte. Neste vídeo, vamos explorar os lugares mais perigosos do planeta. Locais que escondem riscos letais, seja por causas naturais, químicas, climáticas ou até humanas. Você teria coragem de visitar algum deles? Então já pegue seu café, se inscreva no canal Fatos em Cenas, ative o sininho e bora se aventurar nessa jornada por destinos onde a beleza esconde perigos mortais. Imagine dirigir por horas no meio de um deserto árido, sem nenhuma árvore, sem sombra, sem sinais de vida. De repente, no meio do nada, uma cratera flamejante se abre diante de você, como se a Terra tivesse se partido e liberado o fogo do centro do planeta. Esse lugar existe e é conhecido como a Porta do Inferno. Estamos falando da cratera de Darvaza, localizada no meio do deserto de Karakum, no Turcomenistão, uma das regiões mais inóspitas da Ásia Central. E o mais surpreendente é que esse inferno em chamas foi criado pelo próprio ser humano. A história começa em 1971, quando geólogos soviéticos estavam perfurando o solo em busca de gás natural. Durante a perfuração, o chão desabou sob os equipamentos, revelando uma caverna subterrânea gigantesca cheia de gás. Preocupados com a possibilidade de uma explosão ou com a liberação descontrolada de metano, um gás altamente inflamável e perigoso, os cientistas decidiram atear fogo na cratera, na esperança de que o gás queimasse em poucos dias. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. O reservatório subterrâneo de gás era imenso. Desde então, o fogo nunca mais se apagou. São mais de 50 anos de chamas constantes dia e noite sob qualquer condição climática. Chuva, vento, frio ou calor, a cratera queima sem parar, como se tivesse vida própria. Com cerca de 70 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade, ela é visível à distância e pode ser sentida antes mesmo de ser vista, por causa do cheiro forte de enxofre e do calor irradiado pelas labaredas. À noite, o espetáculo é ainda mais impressionante. As chamas dançam dentro da cratera, iluminando o deserto com um brilho alaranjado, criando uma cena apocalíptica e hipnotizante. Apesar de parecer um acidente ambiental, a cratera de Darvaza acabou se tornando um dos maiores pontos turísticos do Turcomenistão. Todos os anos, milhares de aventureiros cruzam o deserto para acampar ao redor da cratera, tirar fotos e contemplar o inferno a céu aberto. Muitos chegam com drones, câmeras térmicas e até trajes de proteção para se aproximar das bordas, o que é extremamente perigoso. A temperatura próxima da cratera pode ultrapassar 400 graus Celsius e as rochas ao redor são instáveis, com risco de desmoronamento. Já houve casos de acidentes fatais de pessoas que se aproximaram demais para selfies ou filmagens. E há outro fator curioso: ninguém sabe ao certo quando o fogo vai acabar. Alguns cientistas afirmam que o gás ainda pode durar décadas, outros acreditam que o colapso de novas câmaras subterrâneas pode expandir ou até extinguir as chamas. De tempos em tempos, o governo do Turcomenistão considera tentar apagar o fogo, seja por razões ambientais ou econômicas. Mas até agora, ninguém encontrou uma forma viável de fazer isso. O presidente do país já declarou, inclusive, que gostaria de fechar a cratera por causa do impacto negativo à saúde e ao meio ambiente, mas as tentativas têm sido frustradas. A cratera parece ter se tornado um organismo independente, uma espécie de marca do deserto. E um lembrete flamejante de como ações humanas podem ter consequências incontroláveis. Além do perigo evidente, Darvaza também atrai cientistas que estudam a microbiologia extrema da região. Já foram encontradas formas de vida resistentes ao calor e aos gases tóxicos, o que desperta o interesse de astrobiólogos, que acreditam que, se a vida resiste ali, talvez também possa existir em planetas com condições parecidas, como Marte. A cratera de Darvaza é, ao mesmo tempo, um acidente, um espetáculo natural, um laboratório vivo e um símbolo da arrogância humana frente à natureza. Ela continua queimando, dia após dia, como um aviso eterno do que acontece quando o homem acende um fósforo em um lugar onde não deveria sequer cavar. Imagine um lago tão inóspito que parece ter saído de outro planeta. Suas águas têm uma cor avermelhada, quase sobrenatural. A superfície parece calma, até bonita, mas guarda um segredo que já inspirou medo, fascínio e até teorias bizarras. Esse é o Lago Natron, no norte da Tanzânia, um dos lugares mais perigosos e estranhos da Terra. Localizado próximo à fronteira com o Quênia e ao sopé do vulcão ativo Ol Doinyo Lengai, o Natron é um lago alcalino extremo,
com águas que podem atingir um pH de até 10,5, algo semelhante à amônia líquida. A temperatura da água pode ultrapassar 60 graus Celsius, e a salinidade é tão alta que quase nada sobrevive ali. Quase. O nome natron vem de um tipo de sal natural composto por carbonato de sódio e outros minerais alcalinos. Esse composto era usado no Egito Antigo no processo de mumificação, e talvez isso explique por que o lago se tornou mundialmente conhecido pelas criaturas petrificadas encontradas em suas margens. Fotografias icônicas tiradas pelo fotógrafo Nick Brandt mostraram pássaros e morcegos mortos e calcificados, como se tivessem sido transformados em estátuas. A imagem chocante é real, mas tem explicação científica. Quando animais pequenos caem nas águas ou morrem por exaustão nas margens, a composição química do lago, rica em sais e minerais, acelera o processo de desidratação e preservação. O resultado é semelhante ao de uma múmia natural. Mas apesar de parecer completamente hostil à vida, o natron abriga uma forma de vida resistente. As cianobactérias halófilas, micro-organismos que se adaptaram às condições extremas e ainda por cima dão ao lago sua cor avermelhada e alaranjada intensa. E há mais um mistério biológico. O lago é o principal local de reprodução de uma das espécies mais sensíveis da África, o flamingo menor. Milhares dessas aves se reúnem em bandos para formar ninhos nas salinas secas do lago, uma estratégia de defesa, já que poucos predadores se atrevem a entrar naquele ambiente tóxico. Mesmo com esse espetáculo da natureza, o Lago Natron é extremamente perigoso para os humanos. O simples contato com a água pode causar queimaduras, irritações e, em casos mais graves, danos à pele e aos olhos. Beber essa água seria fatal. E o perigo não é apenas químico. O calor extremo, o isolamento geográfico e a presença do vulcão Ordonyo-Lengai, conhecido como o Monte de Deus pelos povos locais, aumentam o risco de visitar a região. O vulcão entra em erupção com certa frequência, e sua lava, de composição incomum, é uma das mais frias do mundo, com cerca de 500 graus Celsius, mas ainda assim letal. O lago também é envolto em lendas locais. Entre os povos Maasai e outras comunidades que vivem nos arredores, acredita-se que o lago seja sagrado, um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Algumas histórias contam que os espíritos dos antepassados habitam as suas águas e que entrar no lago sem permissão divina traria maldições. Apesar dos riscos, o Lago Natron continua atraindo cientistas, fotógrafos e viajantes extremos, um lugar onde a química, a biologia e o simbolismo cultural se encontram em uma paisagem surreal, imortal. No fim das contas, o Natron nos lembra que a natureza é capaz de criar beleza e destruição no mesmo lugar, e que há ambientes na Terra onde a vida sobrevive, não por força, mas por pura adaptação. É um lago que desafia as leis da sobrevivência e que você jamais deveria tocar com as mãos. Imagine um lugar onde cada passo pode ser o último. Um lugar onde o chão, as árvores e até o ar parecem guardar um perigo invisível e silencioso. Essa é a Ilha da Queimada Grande, localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral sul de São Paulo. Popularmente conhecida como Ilha das Cobras, ela é considerada um dos locais mais perigosos do planeta. Estima-se que mais de 15 mil cobras vivem na ilha, o que dá uma das maiores densidades populacionais de serpentes do mundo. Para se ter uma ideia, segundo o Instituto Butantan, o local só perde em número total para a ilha de Shedao, na China, onde vivem cerca de 20 mil cobras. No entanto, nenhuma outra região do mundo tem a concentração tão alta de uma única espécie venenosa como Queimada Grande. E não estamos falando de serpentes comuns. A ilha abriga duas espécies de jararacas, a Bothrops insularis, conhecida como jararaca ilhoa, e a Dipsas micani, chamada de jararaca dormideira. A jararaca ilhoa é endêmica, ou seja, só existe ali. Em nenhum outro lugar do mundo essa espécie pode ser encontrada, e ela é especial por vários motivos, e não no bom sentido. Diferente das jararacas continentais, a ilhoa desenvolveu ao longo do tempo uma habilidade única no Brasil, a capacidade de viver no alto, nas árvores. Isso aconteceu por necessidade. Como não havia roedores na ilha, ela passou a se alimentar de aves. Para isso, precisou aprender a escalar. Resultado, é a única cobra brasileira capaz de viver nas copas das árvores. Mas o perigo vai além da agilidade. O veneno da jararaca ilhoa é extremamente potente, evoluiu para ser fatal às suas presas aéreas, e isso o tornou mais rápido e agressivo no corpo humano. Segundo o Butantan, uma picada dessa serpente pode matar uma pessoa em até 6 horas se não houver atendimento imediato. É um dos venenos mais letais do país.
A história da ilha também é recheada de fatos surpreendentes. O primeiro registro escrito da Ilha da Queimada Grande é de 1532, durante uma expedição colonizadora liderada pelo português Martim Afonso de Souza. No entanto, a ilha permaneceu inabitada por séculos, até que, no final do século XIX, a Marinha do Brasil instalou um farol no local. Para manter o equipamento funcionando, era preciso que faroleiros vivessem ali. Imagine o cenário: noites solitárias em uma ilha infestada por cobras venenosas, sem qualquer estrutura além do próprio farol. Relatos da época mencionam o risco constante de ataques e o terror de viver rodeado por serpentes. Foi uma rotina insustentável. A situação era tão extrema que a própria Marinha tentou resolver o problema de maneira drástica, colocando fogo na ilha. Diversas queimadas foram feitas na tentativa de reduzir a população de cobras. As chamas eram tão intensas que podiam ser vistas do continente, e é daí que vem o nome Queimada Grande. Mas as cobras resistiram, e quando o farol foi automatizado, na década de 1920, ninguém mais precisou viver naquele lugar hostil. Desde então, a ilha permanece sem habitantes permanentes. O acesso é restrito. Somente profissionais da área ambiental têm autorização para desembarcar com permissão especial do governo. A área foi tombada como Unidade de Conservação Federal em 1985, o que proíbe a visitação turística. A preservação da fauna e flora, e principalmente da jararaca ilhoa, espécie ameaçada de extinção, passou a ser prioridade. Hoje, a Ilha da Queimada Grande é um dos ecossistemas mais perigosos e únicos do planeta. Um verdadeiro laboratório da natureza, onde a evolução criou um predador perfeito e exclusivo. Se você está pensando em visitar, saiba que a resposta oficial é não pode. E, sinceramente, melhor assim. Imagine entrar em uma caverna onde tudo brilha como se fosse feito de vidro. Paredes, chão, teto, tudo coberto por cristais gigantes, que mais parecem esculturas de outro mundo. Agora, imagine que, apesar da beleza surreal, aquele lugar é tão quente e tão úmido que você pode morrer em poucos minutos se não estiver protegido. Parece um cenário de ficção científica. Bem-vindo à Caverna dos Cristais, no norte do México. Um dos lugares mais fascinantes e perigosos do planeta. Essa maravilha geológica foi descoberta por acaso em 2000, por 2 mineradores que trabalhavam na mina de Naica, no estado de Chihuahua. O que eles encontraram ali foi algo sem precedentes. Cristais de selenita com até 12 metros de comprimento, cerca de 1 metro de diâmetro e pesando várias toneladas. Os maiores já encontrados na história da humanidade. A caverna fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície da Terra e é um verdadeiro forno natural. A temperatura interna pode chegar a 58 graus Celsius, com umidade próxima de 100%. É como tentar respirar dentro de uma sauna fervente, só que com a sensação constante de que o corpo está sendo cozido por dentro. Por essas condições extremas, a Caverna dos Cristais não pode ser visitada por turistas comuns. Mesmo cientistas só entram com equipamentos especiais de refrigeração e oxigênio. O tempo máximo que alguém consegue permanecer lá dentro, mesmo com trajes especiais, é de cerca de 30 a 45 minutos. Depois disso, o risco de colapso físico é enorme. Mas como esses cristais gigantes se formaram? A resposta está na combinação rara de calor, água rica em minerais e tempo. Muito tempo. A caverna ficou alagada por centenas de milhares de anos com água subterrânea quente e cheia de sulfato de cálcio. Essa condição permitiu que os cristais crescessem lentamente, sem interrupções. Quando as bombas da mina drenaram a água para permitir a extração de metais, os cristais finalmente apareceram. Mas esse é justamente o dilema. Desde que a caverna foi drenada, os cristais estão em risco. Fora da água, eles podem se deteriorar com o tempo. Por isso, muitos geólogos defendem que a caverna seja novamente alagada, para preservar essas formações naturais únicas. Afinal, são estruturas que levaram até 500 mil de anos para se formar. Além do visual de tirar o fôlego, a Caverna dos Cristais também guarda segredos microscópicos. Cientistas encontraram micro-organismos presos nos cristais, possivelmente com milhares de anos de idade. Eles estão estudando se essas formas de vida podem ter evoluído isoladamente em ambientes extremos, o que pode trazer pistas até mesmo sobre vida em outros planetas. Infelizmente, a Caverna dos Cristais não está aberta ao público. Ela foi fechada novamente em 2017, quando a mina encerrou suas atividades e as bombas de drenagem foram desligadas, o que fez a água voltar a subir lentamente. Hoje, os cristais devem estar novamente submersos, protegidos por seu antigo ambiente, talvez a única forma de garantir sua sobrevivência. Mas o legado da caverna permanece. Fotografias, documentários e estudos científicos revelaram ao mundo um lugar que parece ter saído das profundezas da imaginação humana, mas que é tão real quanto perigoso. A
A Caverna dos Cristais de Naica é um lembrete de que a Terra ainda guarda maravilhas escondidas sob nossos pés, e que nem sempre o perigo se apresenta com monstros ou labaredas. Às vezes, ele brilha, silencioso e letal, como um diamante no escuro. Poucos lugares no mundo combinam espiritualidade milenar, beleza natural e risco de morte como o impressionante Monte Hua, também conhecido como Huashan, na província de Shanxi, na China. Considerado uma das 5 montanhas sagradas do taoísmo, ele não é apenas um símbolo religioso, é também o lar de uma das trilhas mais perigosas do planeta. Com 2.154 metros de altitude, o Monte Hua impressiona por seus picos pontiagudos e encostas íngremes. Mas o que o torna verdadeiramente famoso é a sua trilha de acesso, um conjunto de escadas esculpidas em pedra, passarelas de madeira estreitas coladas no penhasco e correntes metálicas como único apoio. Em vários trechos, o caminho tem menos de 30 centímetros de largura e uma queda significa o fim, sem nenhuma margem para erro. Essa trilha, conhecida como a Caminhada na Plank Road, virou sensação nas redes sociais e vídeos na internet, com imagens de aventureiros presos a um cabo de segurança caminhando com os pés em tábuas suspensas a centenas de metros de altura. Mas o que poucos sabem é que essa parte turística é só uma pequena fração da montanha. Historicamente, o Monte Hua era visitado apenas por monges taoístas, eremitas e alquimistas, que buscavam iluminação espiritual em suas cavernas e templos escondidos. Muitos desses homens viviam isolados por anos, meditando e buscando a imortalidade através da alquimia, o que fez do local um símbolo do misticismo chinês. E mesmo com o tempo, essa aura não se perdeu. O monte é pontilhado por antigos templos taoístas, portões cerimoniais e inscrições milenares esculpidas nas rochas. Cada pico tem um nome simbólico, como o Pico Norte, Nuvem das Sombras, o Pico Leste, Nascente do Sol, ou o Pico Sul, o mais alto e o mais desafiador de todos. Por mais que o turismo tenha crescido nas últimas décadas, com a instalação de teleféricos, escadarias reforçadas e equipamentos de segurança, ainda há trilhas que seguem praticamente inalteradas por séculos, exigindo força, concentração e, sobretudo, coragem. Estima-se que diversas pessoas tenham morrido na escalada do Monte Hua ao longo da história, especialmente nos trechos antigos sem qualquer estrutura. Hoje, embora as mortes sejam raras, o risco continua real, principalmente para os que ignoram as instruções, tentam trilhas proibidas ou se aventuram em dias de vento forte ou chuva, mas para quem supera o medo e chega ao topo, a recompensa é indescritível. Um horizonte de montanhas ondulantes, florestas densas, neblinas misteriosas e uma energia espiritual que parece pulsar do solo. É o tipo de lugar que faz você sentir que está acima do mundo e quase fora da realidade. O Monte Hua não é só um desafio físico, é um teste mental, espiritual e emocional. Um lugar onde a vida e a morte caminham lado a lado sobre tábuas de madeira e correntes enferrujadas, e onde cada passo exige atenção, respeito e humildade. Para os chineses, é um símbolo sagrado. Para os aventureiros, um troféu. Para a natureza, uma obra-prima de pedra, vento e história. E para quem assiste de longe, o Monte Hua é o tipo de lugar que parece lindo nas fotos e assustadoramente real na vida. E esses foram apenas alguns dos lugares mais perigosos da Terra. Mas calma, porque ainda tem muito mais. Na segunda parte, vamos explorar destinos ainda mais extremos e surpreendentes, como o Vale da Morte nos Estados Unidos, a temida Estrada da Morte na Bolívia, o imponente Monte Everest no Nepal e a misteriosa zona de exclusão de Chernobyl na Ucrânia. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente nessa jornada pelos cantos mais perigosos e fascinantes do planeta.